Salve, camaradas, boa segundona. Por aqui em São Paulo e região metropolitana, Santo André, friozinho, chuvinha. Seria muito legal se você que está chegando pudesse dar um toque dizendo, ó, tô acessando de tal lugar e já dando seu recado no começo. Daqui a pouco vamos ouvir Esther Carreño, e que é minha convidada para esse nosso tempo. Ela logo mais estará com a gente. Você, abração, Rubenita querida, um abraço, minha irmã, grande camarada, mana querida. João Mariano presente. Vão dizendo de onde você está. Você está em Marília, né, Rubenita? Isso mesmo, de onde você estiver, vai dizendo aí, para a gente poder bater esse papo. Daqui a pouco, quando Esther chegar e entrar aqui. Olá, Carol. Quanto tempo? Salve. Salve, salve. Um abraço, beijo bento para todo mundo. Tá em Lins? Muito bem, hein? Saudades, saudades. Eu sei, Marília. Muito bem, muito bem. Abraço aí pra família, viu, Rubenita querida? Um abraço também, viu, Carol? Tá tudo certo por aí, Carol? Beleza? Vamos para o nosso tempo de bate-papo. Daqui a pouquinho minha convidada querida tá chegando por aqui, mas já vai dizendo de onde você está falando. E tá em Dayatuba. E aí, Alexandre, beleza? Maravilha. Vamos aí conversando e se preparando para esse nosso tempo. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como é que a gente retomou como começou e por que retomamos a partir desse formato, nesse novo horário, na segunda-feira, para a gente poder bater papo. Deixa eu avisar aqui. Esther já chegou, maravilha. Olha aí, Esther e Eliel foi madrinha de casamento do camarada, dos camaradas queridos, hein? Deixa eu ver aqui. Pronto, está chegando. Não sabia disso não. Legal. Esther Carreño. Como vai? Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Esse negócio a gente não pode ajeitar antes. Né? Deixa eu te falar uma coisa, Esther. Você tem alguém na sua caminhada e jornada que chamava você de camarada Esther Carreño? Não, só o doido do Levi. Muito bom te ver, Esther. Que maravilha. O pessoal já está Só o chegando. doido do Levi que me chama de camarada. Você me chama de camarada. Ó, o pior é que você me chama de camarada, eu lembro de comunismo, viu? Pois é, mas não tem nada a ver, né? Claro. Não, eu sei. Ai, ai, ai. Você sabe que esse negócio de camarada já me deu Peraí, Levi, tanto que eu tô ajeitando trabalho. Mas aqui. vai na boa, Esther. Fica à vontade. Nós estamos tranquilos aqui. O pessoal está chegando, o Rubenita de Vidé. Melhorou. Ótimo, tá ótimo. Tava muito Rubenita de alto. Vidé tá lá de Marília. Tá lá de Marília, Rubenita de Vidé mandando abraço. Você pessoal, viu? os Fui fãs. madrinha de casamento dela. Eu fui dos Jovens em Cristo, né? Não sei se você sabe dessa história. É mesmo? Fala um pouco. Como é que é isso? Olha, eu já nasci, meu pai tinha acabado de se converter quando eu nasci. Então, óbvio, fui para a igreja, nós éramos membros da Igreja Batista, lá em Marília. Aí, com uns 10 anos, eu morria de vontade de tomar ceia. Que maravilha. Aí não podia. É. Aí eu me batizei para tomar ceia.
Como a maioria, né? Como a grande maioria dos adolescentes e das crianças, a maioria. Bom, como você sabe, eu li muita Bíblia e eu ganhava tudo quando era concurso que tinha na igreja. Mas aí teve um tempo, aí eu casei, aí nasceu o meu primeiro filho, o Carlos André, aí a gente Uhum, ficou, a gente ia na igreja, mas uhum, eu fazia tudo o que era necessário fazer, né, que era dar o dízimo, tarará, e tudo uhum. bem, estava indo na igreja. Mas Tá. aí um dia, os Jovens em Cristo foi fazer um trabalho na igreja que eu frequentava, que é do pastor Odilon, que está em Santos hoje. Sim. Eu nem estava muito assim, acho que era de manhã, eles foram de manhã e de noite. Eu acho que eu ia num culto só nessa época, em função de ter filho pequeno. Mas aí eu lembro que a mulher do pastor, a Olga, ela pediu para me oferecer almoço para os Jovens em Cristo. Aí eu ofereci, aí foi aquele batalhão comer na minha casa, né? Tudo Uhum. adolescente, jovem. Que E maravilha. foi nesse dia que o Edu pregou de manhã, depois o Naaman à noite, mas o Wilson dava na equipe, Uhum, a Rubenita também já, né, participava, né? Não sei se como agregada ou se participava assim direto mesmo, uhum. mas foi no dia que eles foram, que foi dia 17 de dezembro de 1973. Eita! Foi nesse dia que eu tive uma experiência muito forte, assim, com Cristo Jesus. E eu deitei de um jeito e levantei do outro. Que lindo, hein? Literalmente. Mudou. E eu não tinha nada externo para mudar, Aham, viu, Levi? aham. Eu nunca fumei, É, eu na época não podia dançar também, nunca dancei, então tinha um é. monte de coisa que não podia fazer que eu nunca tinha Na feito. verdade, nunca vi. Interessante, que é aquela. É quando a gente. Nós que somos filhos de crente, é quando a gente descobre que Deus não tem neto, né? Tem filho. Tinha esse papo, né? Lembra? É, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E era até um então, irmão. mas a mudança interna que eu É, experimentei, a mudança no meu interior, foi um negócio assim marcante que eu não tenho a quem jogar isso, né? Eu não tenho a uhum, quem responsabilizar pela mudança em mim, a não ser uhum, algo muito misterioso e uhum, algo transcendental, que é uhum, hoje transcendental é o termo moderno agora, né? uhum, uhum. Algo sagrado e algo Isso. muito poderoso. É isso, que é chamado que é o novo É, a nascimento par- pelo poder do Espírito Santo. Isso, É isso. exatamente, porque daí eu tive internamente, eu tive uma mudança radical no relacionamento comigo, com o outro, com Deus, na vida, porque Uhum, eu era muito revoltada por saber que a gente nascia e ia morrer. uhum. Daí eu falei, saca a rolha, que Deus é esse, né? Que você Pois é. nasce para morrer. Pois é, então. Mas a partir daquele dia, aí eu e Eliel, nós tínhamos carro na época, e nenhum deles tinha carro, a gente tinha uma Brasília. Uhum, E aí nós nos integramos com os Jovens em Cristo, essa Brasília andou por tudo quanto é lugar, e Eliel uhum. cansou de ser motorista desses meninos aí, que eram tudo menino, agora tá tudo velho também, né? Mas na época era tudo menino. Então Uhum. é essa a minha história com o Wilson e a Rubenita. Que maravilha, que maravilha. Mas é uma história bonita que você começou. Nós nem tínhamos. Aliás, boa parte. A gente não fica combinando tudo para dar tudo certinho. A gente não tem essa preocupação. Eu acho que é mais ou menos o meu estilo e que deixa alguns desesperados. Alguns ficam desesperados, mas tudo bem. Mas uma coisa que é muito legal é você que está chegando e não conhece a Esté é teóloga. Ela é psicóloga clínica, palestrante, facilitadora de grupos de espiritualidade e também não é só a questão de desenvolvimento e amadurecimento espiritual, mas também emocional. É escritora, Sim. escritora. Então, você tem aí os livros da Esther, deixa eu ver aqui, a Depressão, Tem Luz no Fim do Túnel, Raiva, Seu Bem, Seu Aqui, ó. Mal. Estão Aí, aqui, pronto. posso mostrar. Vai Ó, mostrando, vai mostrando, vai mostrando. ó. Ressurreição Interior, tá aí? Ressurreição Interior, tá aí? Ressurreição interior. Esse Pronto. aqui, esse aqui tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje. Exatamente. Caminhos de vida e praticando a abordagem centrada na pessoa, tá aí? Pronto, acabou. Aí. O da abordagem eu não trouxe, mas Legal, quem legal. trabalha, quem é psicólogo e tem interesse na abordagem, eu sou coautora com mais dois autores no livro que
o pessoal gosta muito e vende bastante. Sensacional. Tá sempre, ficará essa nossa live ficará disponível pelo IGTV na minha página do Instagram e depois eu passo para o meu canal no YouTube e aí você vai poder ouvir, passar para o pessoal, se dá tempo ainda de poder convidar a turma para poder chegar. E hoje o nosso papo, e a ideia é assim, primeiro que durante a pandemia, eu cheguei e falei o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa para o pessoal, porque o pessoal está ficando doido. Os pastores e os terapeutas, eles chegam, quando as pessoas começam a realmente bater o pino e perder, quando não é o próprio pastor, né? Quando não é o próprio pastor, quando começa a bater o pino e perder completamente o juízo, a gente chega a experimentar e saber disso e perceber isso primeiro. Então, durante essa pandemia, eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou fazer um negócio no sábado chamado Sabadou. Aí aparecia uma foto minha fazendo beijinho, parecia um negócio de boate. Sabadou. E aí eu falei assim, bom, só os loucos vão topar participar, que era a ideia de chamar os amigos terapeutas e os psicólogos, os psicanalistas, que pudessem participar para a gente. E a chamada era assim, totalmente incorreta, né? Como não enlouquecer durante a pandemia. Então foi assim interessante. E a Esther foi a primeira que topou participar, foi bom demais. Eu já disponibilizarei aquele lá aqui, e depois eu deixei um tempo, dei uma descansada, porque também ninguém aguentava mais live. Aí eu passei 1 mês, 2 meses e falei, bom, agora eu vou retomar a live, que é exatamente essa live voltada para as questões do coração, os cuidadores do coração, que será toda segunda-feira às 15 horas, e à noite eu retomo o Papo Reto, sempre na segunda-feira, às 15 às 18, 19h30, onde a gente retoma aquelas lives antigas. E retomar essa live com Esther é uma alegria, eu fiz questão e graças a Deus deu certo na agenda de Esther, graças a Deus, porque não é uma agenda simples não, viu gente? Sei bem disso, todo mundo sabe bem disso. E aí, topamos e estamos aqui. E o papo nosso hoje é interessantíssimo, vai estar falando sobre cisão, desconexão, onde é que foi que eu fiquei, onde é que ficou, onde é que está tudo que faz parte do meu todo, por que eu estou assim tão quebrado, estilhaçado emocionalmente, existencialmente, seja lá até espiritualmente, por que não? E então a ideia é bater esse papo e é com muita alegria que recebo o Esther Carreño e que nós estamos aqui para que você possa também estar participando e poder ser ministrado, ministrada, enfim, alguém que cuida do seu coração. E a ideia era essa, alma minha, diz aí, até uma fala assim meio coloquial, né? Alma minha, diz aí, que tem a ver exatamente com o salmista, né? Que é aquela fala assim, por que estás abatido, a minha alma? Por que você está deprimido e melancólica dentro de mim? E que é fantástico, né? O salmista soltar isso há tantos anos, tanto tempo atrás, essa coisa de conversar com a alma, e isso é sensacional. Então, pensando nisso, o Silvano Olberg, que é o camarada que faz as minhas artes e animações para convocar, ele pensou exatamente no cântaro. E o cântaro ele se apresenta com uma forma de coração. Se você viu o filminho, parece que ele está pulsando, né? Está pulsando para falar sobre isso. Então, eu estou muito contente da gente estar começando isso com a Esther. Esther, começa a falar para a gente, querida. Que papo é esse de cisão, de estar... Eu gostei muito todo mundo está gostando muito da foto do cântaro, viu? Que legal. Bastante gente me falou. Então, eu acho que esse assunto, esse assunto começou a me tocar muito quando eu olhei para a minha própria vida, né? Eu fui fazer terapia formal assim, né, de você ir toda semana fazer terapia. Porque até então eu frequentava grupos de crescimento, grupos de silêncio, essas coisas aí que a gente cresce também. Até porque a psicologia não é tão velha assim, né? Antes de psicologia e de psicoterapia também a gente crescia. Então, antes de eu fazer terapia, psicoterapia, eu fazia esses grupos. Mas quando eu comecei a fazer a minha terapia semanal, eu acabei descobrindo que eu estava meio desconectada de mim mesma, né? E foi bem interessante, porque de repente eu me dei conta que a Esther que sentia tinha ficado lá por volta de quando eu tinha uns 10, nem 10 anos, eu acho que eu não tinha.
Foi um dia que minha mãe me deu uma surra, até meio, né, ao meu ver, injusta, né? Foi injusta. Mas hoje eu entendo, sei de todas as dores dela e todo o sofrimento dela, que às vezes não dá para você ser tão justa e ela, coitadinha, não tinha mesmo. Eu entendo isso hoje. E nessa surra, eu decidi que, enquanto eu estava apanhando, inclusive, eu lembrei disso. Eu tomei a decisão que eu não ia chorar. E eu não chorei mesmo, ela me bateu bastante. Eu não chorei naquele dia e eu só voltei a chorar depois de quase 40 anos aí fazendo terapia. Menina! Verdade, foi uma cisão mesmo. É. E foi, aliás, em função dessa cisão, foi que depois eu escrevi o Ressurreição Interior, que é o meu primeiro livro, né? Foi com base um pouquinho nessa experiência. Então, aí foi todo um trabalho para mim buscar essa Esther que chorava, a Esther que sentia. E daí foi um trabalho psicoterapêutico muito bonito. Eu agradeço muito o psicólogo que cuidou de mim naquela época, né? Foi um trabalho, a meu ver, assim, de integração mesmo, meu. Então, a partir disso, eu prestei mais atenção nisso e comecei a perceber o quanto que isso acontece também no consultório, né? No consultório, eu lembro de um rapaz que chegou, ele falou assim para mim: eu estou aqui porque eu sei que tem um monte de partes que estão excluídas de mim, mas elas são minhas. Eu não sei onde que elas estão, mas elas são minhas. E foi também um trabalho muito bonito. Bom, então o que a gente poderia, né? Vamos resumir, que a gente não tem a tarde toda também, né? O que eu poderia estar repartindo hoje? Eu acho que tem pelo menos duas causas, né, de cisão. E uma boa parte dos psicólogos, a maioria, reconhece que uma das causas da cisão é dor, sofrimento, experiências traumáticas que naquele momento alguma parte sua fica ali para você não sentir toda a dor daquilo que está acontecendo. Até porque a gente entende, eu pelo menos entendo, que as defesas que a gente constrói diante de uma dor, que também a defesa fica lá uma cisão, né? Alguma coisa fica do lado, é justamente para autoproteção. Se a criança, né, vamos pensar em criança agora, está passando por um sofrimento muito grande, uma mãe que às vezes é violenta, incompreensível, às vezes não é violento, mas também não é acolhedor, né? Porque às vezes a mãe nem bate, mas também ela não acolhe esse filho. Nossa, apagou aqui. O que foi aí? Não, tudo bem, ficou escuro. Mas voltou? Voltou. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Mas tá normal, viu? Aqui. Tá, não sei, acho que foi só para mim. Tô te vendo normal, falando no normal. Então, por que se constrói a defesa, né? A defesa, graças a Deus, é um jeito para a gente sobreviver, né? Então, a cisão pode... tem um autor, o Frank Lake, que já morreu, mas eu conheci ele pessoalmente, fiz cursos com ele. Foi o homem que defendeu um jeito de psicoterapia, que é a psicoterapia primal, que ele defendeu muito a cisão que já acontece às vezes no nascimento. Às vezes não, ele entendia, e ele e alguns profissionais dessa linha entendiam que já havia uma cisão, a pessoa já deixava um lado dela meio fora, meio sem contato, já no nascimento, principalmente no nascimento de parto normal. Né? Hoje, como tem as cesáreas, eu acho que o que o bebê leva é um susto, tadinho. Ele tá no quentinho, de repente arranca ele de lá, né? Mas uns anos atrás, as crianças, os bebês tinham que achar o caminho, nascer, e isso é altamente dolorido. Porque tem falta de ar, tem que achar, o canal é apertado, até ele poder sair do útero. Então, esse autor, ele achava que a cisão já acontecia aí. Então, essa eu posso deixar hoje como uma das... repartir hoje, né? Uma das causas é a dor e o sofrimento. Sofrimento até que pode ser do nascimento e pode ser também um sofrimento imposto para a pessoa.
Eu acho que uma outra cisão também que acontece muito, isso aí a gente é mais o pessoal do psicodrama que traz isso, e eu concordo, é quando a gente internaliza de um jeito muito forte alguma figura parental. Então, por exemplo, de repente é um pai que não deixa o filho brincar, não deixa o filho descansar nunca. E tem a possibilidade dessa figura desse pai ficar internalizada dentro dessa criança de tal forma que quando ele cresce, ele não consegue descansar. Se ele for descansar, é como se ele ouvisse aquele pai falando, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Ou então, ei, sem fazer nada, tem que fazer. O que você está fazendo de útil? Então, olha, como se o tempo todo você tivesse que ser útil, 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 como se o descanso não fosse útil, né? Então, eu acho que acontece isso também, quando você internaliza figuras que foram muito fortes e que parece que elas continuam mandando em você. Já morreram, alguns já estão embaixo da terra, mas você ainda está obedecendo essas figuras. Eu acho que a Bíblia, Levi, mostra uma situação de desconexão que eu gosto muito, que é a queda no Éden. Sim. A gente ouve muito sermões sobre a queda e normalmente os pastores falam da desconexão com Deus, a maioria fala da desconexão com Deus, que o homem se encontrava com Deus todos os dias, aí chega um dia, ele não se encontra mais com Deus, se esconde, aí Deus tem que procurar ele, tem que chamar, aquela coisa que todo mundo que lê a Bíblia conhece, né? Alguns falam sobre a desconexão com Deus e a desconexão com o outro, no caso com a mulher, né? Porque antes, quando ele olhou a mulher que Deus deu para ele, ele falou, nossa, que mulher linda, né? Que maravilha. Aí no Éden, ele olha para Deus e fala, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que é culpada, né? Então, ó, acusação lá. Mas eu vejo também aí uma desconexão, então, com Deus, com o outro, né? Com a mulher, e também consigo mesmo. Porque quando Deus fala, mas peraí, por que você tá. O que aconteceu? Que, né, você está escondido? Daí ele fala assim: ah, eu estava nu, fiquei com medo e me escondi. Só que a nudez não traz medo, a nudez traz vergonha. A desobediência traz medo. Então, olha como que ele faz, ó. Ele pega. Eu vi que estava nu, mas ele não falou assim, eu vi que estava nu, fiquei envergonhado. E também eu te desobedeci, ele não fala isso. Então ele fala meias verdades, né? Eu vi que estava nu e me escondi porque fiquei com medo, que não é verdade, são meias verdades. E meias verdade também não faz duas meias verdades não faz uma verdade inteira, continua sendo mentira. Na verdade era mentira o que ele falou, né? Então tem uma duas meias verdades é uma mentira inteira. Isso. Então, ele continuou, ele também tem uma indicação aí que tem uma desconexão com ele mesmo. Que é triste isso, né? Mas depois a gente pode fazer a integração de novo, graças a Deus, na redenção, né? Sim. Eu espero terminar hoje falando um pouquinho dessa integração. Sim. Então é isso, eu acho que a gente podia discutir muito mais isso, falar muito mais coisa, mas eu acho que resumindo, só para a gente saber a causa, né? Agora, qual que é a consequência da desconexão, né? Que é terrível. Você pode viver desconectado a vida inteira, e eu acho que muita gente vive desconectado a vida inteira e morre desconectado. Mas quem quiser ter uma vida plena e uma vida abundante, eu acho que precisa trabalhar para integrar tudo que aconteceu na vida, né? Tudo que você tem na vida. Você precisa olhar o seu externo, mas também ter consciência do seu interno. Você precisa integrar interno e externo. Então, eu acho que a consequência mais danosa é que você pode viver pela metade, né? E alguns vivem... tem até, a gente percebe claramente, às vezes, um corte mesmo, né? É um corte aqui, ó, fica a cabeça de um lado e o coração do outro. Então, a gente se torna ou uma pessoa altamente racional ou uma pessoa também altamente emocional. E é horrível isso, né? Porque isso os danos dessa consequência
vai aparecer. O que está excluído da gente, aquilo que eu não entro em contato, não desaparece. Está lá, está presente. E qual que é o ruim, né, de viver metade? Aliás, o Oswaldo Montenegro tem até um poema, né, que fala, chama metade mesmo, muito bonito, por sinal. Isso. O problema é que se você se torna muito racional, você vai se tornar uma pessoa fria, insensível e cruel. Porque todas as suas decisões, todo o seu olhar está aqui no racional, está aqui na cabeça, ó, só na cabeça. Não desce para o coração, né? E se você se torna uma pessoa altamente emocional, aí você pode ter comportamentos inconsequentes, que vão trazer muito mal para você, vão te prejudicar muito, e também vai prejudicar o outro. E se você vive também só no emocional, você não consegue trazer o sentimento para pensar aqui, porque eu posso levantar de manhã me sentindo, sei lá, muito triste. Ó, eu não preciso me desconectar desse sentimento. Agora, o sentir a tristeza, eu preciso pensar um pouquinho. Bom, eu estou triste, mas essa tristeza minha me impede de eu fazer a comida para o meu filhinho de 2 anos? Não, não impede. Eu vou, mesmo triste, eu vou lá fazer a comida para ele. Me impede de ir para a reunião que eu assumi o compromisso hoje? Não, quer dizer. Então, eu não posso viver só aqui. Porque, inclusive, isso distorce a realidade, viu, Levi? Sim. Eu acho que um bom exemplo bíblico também que a gente tem disso é de Elias. Que Elias começou a se sentir muito sozinho. Ele estava aqui, né? Só sentindo, sentindo, sentindo. E ele fala, depois que ele tem um encontro lá com Deus, no relato lá de Reis, né? Ele fala, eu tô sozinho, todo mundo te abandonou, né? Tá ruim para todo mundo, e eu estou sozinho. E aí Deus fala para ele, Elias, você não está sozinho, tem 7.000. Então, um dos riscos também de quem é altamente emocional é que às vezes fica no engano, porque é a razão, né, é esse movimento aqui, ó. O emocional é que vai trazer acho que sobriedade, sabedoria e um pouquinho mais de sensibilidade para o racional. E o racional que vai ajudar o emocional a tomar a decisão mais adequada. Porque tem coisas que a gente precisa fazer, né? Cansado ou não, né? Triste ou não. Então, eu acho que a consequência danosa é essa aí. Olha, eu não sei porquê, eu acho que eu tô sem, não sei se eu tô sem energia. Mas, ó, só para você saber, tá perfeito. Eu tô recebendo você De vez aqui. em quando tá escurecendo aqui para mim, Todo, sei lá o que é. todo mundo tá, até agora ninguém reclamou aqui e tá tudo tranquilo, tá dando para ver. Deixa eu só Não, ativar os comentários para ver, mas, ó, agora só pegando aqui uma coisa que é bem bacana que você tá falando. Que primeiro essa pessoa em cisão, ou seja, essa pessoa em ruptura, ela tem algumas consequências complicadas que vão fazer com que ela se transforme num ser inconsequente, com uma tendência de responsabilidade, portanto, dentro de um estado de engano, enganando e enganando a si mesmo, ou seja, um auto-engano, mas também com essência de engano, e que perde completamente a realidade, vive numa outra coisa que a pessoa construiu de maneira doentia. E isso é absolutamente perigoso. Talvez até hoje nós estejamos também passando, como já não é de hoje, né? Mas hoje, principalmente, mais ainda, é que quando estou desconectado com Deus, estou desconectado comigo mesmo, estou desconectado com o outro e estou desconectado com a criação, com a natureza. Sim. Então as consequências elas são mais absurdas do que possa se imaginar em todas essas relações, não é isso, Esther? Mas pode ir. Mas congelou um pouquinho. Congelou um pouquinho, mas então o que eu quis dizer é assim, que essa desconexão plena, né, total, essa ruptura na relação com Deus, consigo mesmo, com o outro e com a criação, traz consequências absurdas e terríveis, né, para as pessoas, e muito doloridas, né, que a pessoa não só adoece... Eu até acho
que quando você está integrado, automaticamente você está conectado com a natureza, com a criação. Eu acho que é uma coisa quase que automático isso, né? Vale a pena, né? E, na verdade, o Evangelho, se a gente for prestar atenção, o Evangelho nos chama à integração, né? Um dos exemplos disso é quando Jesus fala que, quando está todo mundo preocupado em lavar a mão para comer, porque era um ritual religioso, Jesus fala, olha, não fiquem tão preocupados com o que vai entrar, não. Fiquem preocupados com o que está saindo. E aí ele faz a lista do que sai, né? Que sai. Ele faz é uma lista feia, mas também tem coisas lá que não são tão feias, né? É impureza, inveja. Então tem adultérios, tem assassinato que talvez muita gente não faça, mas as impurezas, as invejas e as intrigas, quase todo mundo faz, né? É, exatamente. Ou seja, que não é Então, tão, e não é os tão feio, danos, né? eu acho que aí vale a pena falar um pouquinho nos danos, né? Os danos podem aparecer dessa desconexão, ou então da gente não estar integrado com as verdades, com o interior da gente, pode aparecer no comportamento, pode aparecer em... Porque isso não desaparece, tá? Isso está dentro de você em algum lugar, está aí na sua história, no seu conteúdo. Aparece nas doenças físicas, aparece em doenças mentais, né? Ela vai aparecer de alguma forma. Às vezes eu brinco lá com quem eu atendo, né? Eu falo assim, olha, quando você menos espera, tá pulando na tua frente, né? Te pega na esquina. É, E verdade. é interessante, né? Porque a arte canta isso. A arte canta, os filmes mostram, porque talvez porque as pessoas que estão ligadas à arte, elas são muito ligadas com o interno delas, né? Com o interior delas, com o emocional delas. Então, o Fagner, por exemplo, ele canta sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. O Fernando Pessoa tem um poema que diz: a criança que eu fui chora na estrada. Isso. O Ivan Lins tem uma música que chama Menino, e a música, né, ele vai falando e toda hora ele vai repetindo, eu preciso desse menino, onde que ficou, né, esse meu menino, que talvez tenha dor e por isso ele está, né, socado lá. Aí tem um filme, que é um filme, até procurei mas não vi em nenhum lugar que está o filme disponível, mas chama Duas Vidas, do Bruce Willis, que eu acho que é um filme, para mim é um filme maravilhoso, que mostra justamente como que um adulto pode estar cindido e mostra o encontro do adulto com a criança. Então você vê que quem está ligado à arte parece que tem um pouquinho mais de consciência dessa necessidade, porque isso é cantado, declamado e filmado. Isso. E outra coisa, Esther, tem um filme que eu assisti que é terrível, mas aí já entra em um adoecer mais complicado, que é o filme Fragmentado. Esse eu não assisti. Esther, pelo amor de Deus. Fragmentado, para você acrescentar depois aí nessa lista sua, dessa sua fala tão fantástica, com citações da arte, da música e da literatura, mas o Fragmentado, depois você assiste, eu te passo depois aí no Zap para você dar uma olhada nisso aí. Vou assistir, me manda o link. Tá. Então, aí o que é importante, né? É importante a gente fazer a integração, que eu já falei um pouquinho, né? Que é olhar para dentro. E eu acho, Levi, que agora na pandemia, muita gente fez isso. Porque quando a gente fica sozinho, né, o isolamento social, eu acho que ele ajudou aqueles que quiseram, porque tem gente que nem assim quer ver, né? Ou porque não aguenta, ou porque não sabe, e não quer, foge. Mas muita gente nesse ficar sozinho, ou ficar ficar sozinho, né? Ficar sem companhia, não poder ir para o bar, não poder ir para o parque, não poder ir para lugar nenhum, de repente ela viu algo que não é tão legal assim nela, né? Ela viu que tem choro, ela viu que tem tristeza, ela viu que tem ansiedade, né? Tem pessoas que são inquietas, precisa correr, fazer coisa o tempo todo, não consegue sossegar, não consegue sentar. Então, nesse sentido, essa é uma das coisas boas da pandemia. Muita gente
Muita gente pôde ter um encontro consigo mesmo, pôde ter um encontro com aquilo que está desconectado, que ela não Uhum. conseguia fazer uma conexão, né? Nesse ficar sozinha, aparecia angústia, aparecia raiva, aparecia tristeza. E Uhum. aqueles que querem ver vão atrás disso. Peraí, Claro. por que que eu estou triste, né? Que tristeza é essa? Eu não Uhum. estou tendo nada triste agora e estou experimentando tristeza. Uhum. Né? Então, que raiva é essa? Que às vezes acontece uma coisinha desse tamanho, mas a raiva é enorme. Então, Uhum. se a raiva está desproporcional, é porque não é só daquela coisinha, né? Ela Uhum. está vindo de outro lugar. Exato. Então, eu acho que nesse sentido, essa é uma das coisas boas que essa Sim. coisa horrorosa que é a pandemia trouxe para a gente, é a possibilidade da gente se olhar, se ver e querendo buscar essa integração. Perfeito, perfeito. Uma coisa, sabe, Sté, que eu olho para esse momento da pandemia, e aí nós já temos conversado sobre isso, inclusive eu pessoalmente, sobre minhas coisas, né? Que é esse momento da pandemia, de aproveitar a pandemia para ser um retiro espiritual, para ser Uhum, um tempo de revisitar, que para que seja um tempo onde possa ser, inclusive esse negócio que nós estamos pensando, que é o tema das nossas lives, né? De segundas-feiras às 15 horas, que é então, alma minha, então, alma minha, diz aí, né? Porque estás abatido a minha alma, tentar saber por que é que está. E no meio disso tudo, misturando todos os sentimentos que às vezes assustam, mas enfrentá-los e fazer perguntas a esses sentimentos para poder, evidentemente, saber. Ou seja, o que é isso? Por que é isso? Eu preciso entender isso, meu Deus do céu. Eu preciso compreender uhum. isso, conversar comigo mesmo, conversar com a minha alma. Eu também entendo que algumas pessoas aproveitaram esse tempo de pandemia, Sim, e é sim. verdade, algumas aproveitaram sim. Sim, e quero até dizer que se tem alguém que estiver ouvindo, vendo a live, ou vai ver depois, e percebeu isso e está muito insuportável, Uhum. é de contar para alguém, buscar uma ajuda, né? Pode É. ser um amigo, um grupo, tem muitos links hoje de profissionais que estão oferecendo até trabalhos voluntários para estar Uhum. ouvindo quem, numa situação dessa, pode se dar de frente com algo muito dolorido que está dentro da pessoa. Às vezes é culpa, né? A Uhum. pessoa começa a sofrer por causa de culpa. Uhum. Então, a minha orientação é que você não sofra sozinho. Conte isso, nem que seja para um amigo que realmente você confia, né? Uhum. Para tentar integrar isso. Porque Uhum. tem um mistério na fala, né? Quando a gente. Foi assim que Deus fez o mundo. Ele falou ao caos e o caos começou a se organizar. Uhum. E existe mesmo esse mistério. Acho que toda live, quase que eu falo isso, que na Uhum. expressão do que está acontecendo comigo, tem a possibilidade da organização, da integração. Né? Excelente. E aí, talvez fosse bom a gente pensar um pouquinho por que que é difícil olhar isso, né? Uhum. Porque dói. Uhum. Normalmente, o que a cisão, por exemplo, no caso lá do Adão, vamos pensar no Adão, ele estava morrendo de vergonha, estava Uhum. morrendo de medo, então ele estava entrando em contato com esse desconforto. Uhum. Mas no caso das pessoas, né, que percebem que tem essa cisão e sabe que se parar vem uma coisa muito ruim, dói mesmo. Às vezes as pessoas falam assim para mim: você acha que se eu fizer terapia eu vou me sentir melhor? Às vezes não, né? Em Olha. geral, os processos terapêuticos, eles costumam ser bem doloridos às vezes, né? Às vezes dói mais. E eu Uhum. falo, olha, eu não sei, eu acho que talvez até se vai doer mais. É. Mas eu posso te garantir uma coisa, você vai ser mais autêntico e vai ser mais inteiro, né? Vai ter uma Verdade. integridade, vai ter uma integridade aí da sua razão, né? Do racional com o seu emocional. Sim. Sim. E uma coisa que eu posso falar sobre isso também é que às vezes na busca dessa integração vem uma sensação de morte, né? A Uhum. pessoa experimenta isso, é como se ela fosse morrer mesmo. Só Uhum. que eu posso te garantir que disso você não vai morrer. Porque Uhum. se está aí dentro de você, né? Se está na sua história de vida, você já passou por isso.
e não morreu. Se não morreu lá atrás, não vai morrer agora também. Talvez você vai chorar muito, talvez você fique triste, talvez, né, fique uma tristeza aí parecendo até uma depressãozinha, talvez você se sente meio no vazio, porque tem muita gente, Levi, é incrível isso, que depois de 40, 50 anos, ela percebe que a identidade que ela achava que ela tinha até ali não serve mais. Aí ela vai ter uma nova identidade. Então vai ter um vazio aí, né? Entre a velha que vai embora e a nova que está chegando. Então, acho que isso vai ter. E se quiser continuar também viver sem olhar, pode viver. Mas, de novo, eu acho que vale a pena porque a gente se torna mais inteiro e mais integrado mesmo. Então, agora dói. Dói, mas eu acho que vale a pena. Porque se você também não olha isso, o viver também com essa cisão, o viver meio fragmentado, também é dolorido. Claro. E aí é uma dor que não te leva para nada. Né? Que às vezes a pessoa tem uns comportamentos tão esquisitos, tão explosivos, porque não foi olhar tudo que está dentro dela. Até dá para. Fala. Desculpa, só. Até dá para continuar vivendo fragmentado, incisão e etc. Só que vai seguir uma vida contaminada e contaminando os outros. Então, até dá para viver. Vai, continua vivendo assim, ué. Paciência, o cara não quer sentir dor. Aliás, se quiser passar por transformação e cura, tem que se passar pela dor. Mas se quiser continuar, vai continuar infeccionado, infeccionando os outros, contaminado, contaminando os outros. Exatamente. E estou lembrando de um versículo de Provérbios que diz assim que, mais ou menos assim, né, que não tem muito mérito uma pessoa dominar uma cidade e não ter controle de si mesmo. Exatamente. Pois é, então é possível que de repente a pessoa seja o bambambam ou a bambambam, mas tem coisa que está tão mal resolvida dentro dela, está tão desintegrado que ela não tem controle de si mesmo, né? Isso. E Salomão já falou que não tem muito mérito nisso daí, né? Esse aí era sabido, né? E aí, Levi, eu penso que nós que temos que professamos e quem professa a fé cristã, eu acho que a maior referência que nós temos para integrar é a pessoa de Cristo Jesus. Isso. Né? Jesus Cristo, primeiro que ele como humano, ele era conectado com a dor dele. Se você observar Jesus Cristo, você vai encontrar ele cansado, ele sentou porque estava cansado. Você vai encontrar ele enraivecido, quando ele viu que as pessoas, né, sem voz, como a criança, o deficiente físico e o pobre, estava sendo ou ignorado ou explorado. Então ele enraivece, ele chora, ele vai visitar as irmãs que tinham perdido o irmão e ele chora com elas, né? Então ele sente a perda como o ser humano que ele era. No Getsemane, talvez, ali tem o maior exemplo para nós que defendemos, que professamos a fé cristã, da integração de Jesus Cristo. Porque ele fala assim, olha, minha alma está profundamente triste. E é uma tristeza de morte. O Frank Lake, que eu disse que eu conheci, um psiquiatra, ele acha que a melhor tradução ali era assim, ó, minha alma está profundamente triste que eu tenho vontade de morrer. Isso. Só de pensar que eu vou para a cruz. Mas em seguida, depois que Jesus compartilha isso, ó, ele conta isso para as pessoas que eram mais próximas dele, né? Para os 3 discípulos, eu não lembro agora se é 3 ou 4, que estavam lá com ele no Getsemane. 3, os 3 que estavam com ele no Getsemane. Mas em seguida ele vai orar e aí ele fala, Deus, será que o Senhor pode tirar isso de mim? Mas, ok, eu quero fazer aquilo que eu entendo que é o meu propósito, que é a minha missão, que é a minha responsabilidade. Então, olha que interessante, ele consegue identificar o sofrimento, né? Ele dá nome ao sofrimento, ele abre com alguém, né? com as pessoas mais próximas dele, pede para Deus, ele expressa o desejo dele para Deus,
mas em seguida ele se dispõe a fazer o que era para ser feito. Olha isso. Então, para mim, esse é o exemplo mais bonito, sabe? Lindo. Que nós temos na Bíblia de integração. E se Jesus Cristo passou por isso, a promessa é que ele caminha com a gente. Por mais dolorido que seja o processo da gente de olhar o que está dolorido e que está nessa cisão e está desconectado, é de saber que se Cristo caminha comigo nessa dor da integração. Ele nos convida a isso e ele caminha com a gente. Sensacional. E tem, deixa eu ver, acho que tem um outro exemplo que eu fiz uma colinha aqui, estou olhando minha colinha. Claro. Um outro exemplo que talvez valha a pena eu deixar aqui é o exemplo de Jó. Né? Se vocês prestarem atenção, quando Jó perdeu tudo, né? Perdeu casa, perdeu... acho que ele perde casa, filhos, tudo quase que num dia só, né? O gado, Tudo, fazenda, arrasou tudo, só a saúde que ele perde depois. Então, quando ele perde tudo isso, a gente vai encontrar ele assim, o Senhor me deu, o Senhor levou. Né? Nem parecia que ele nem tinha sentido muito, né? Aí quando a mulher fala assim, nossa, mas você vai ficar assim, falando tanto desse Deus, larga esse Deus de lado, né? Daí ele responde, se Deus me dá as coisas boas, por que ele não pode dar também as coisas ruins? Isso. Quer dizer, ele tá só aqui, Isso. Tá na cabeça, né? Que é verdade, Deus deu, Deus leva. E se Deus dá tanta coisa boa, ele pode também, eu nem acho que é Deus que dá as ruins, né? Mas ele pode permitir que a gente tenha as ruins. Aí o que acontece? Ele recebe 3 amigos, que são amigos que, quem quiser um exemplo de empatia, está nesses amigos na primeira semana. Isso. A segunda... Depois, esses cabras acertaram só uma semana, porque depois, meu Deus... Eles deveriam ter continuado assim o tempo todo. Então, eles vieram, eles viram o que estava acontecendo com o Jó, daí ele já estava doente também, né? Aí eles choram, eles ficam tristes e eles ficam em silêncio. Silêncio total. E parece que nesse acolhimento com o Jó, nessa empatia com o Jó, nessa primeira semana, a gente percebe que Jó sai daqui e vem, né? E desce para o sentimento. Aí é terrível o que ele fala, né? Ele quer, se ele pudesse, ele ia no cartório e riscava, mandava anular o dia que ele nasceu. Aí ele fala que ele preferia ter sido um aborto. E ele fala que era melhor que ninguém tivesse dado colinho para ele, nem dado mamar para ele no seio. E ele termina esse discurso dele aí, que está nos capítulos, acho que do 20... Eu nem sei direito quais capítulos. Bom, tá lá no livro de Jó, viu, gente? Ele termina falando, eu não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, eu só tenho perturbação. Então, aqui nós vemos ele sentindo. Lá para frente, quando chega, acho que no capítulo, talvez 29, a gente vai ver ele integrado. Ele está falando o que ele perdeu, ele está falando o que tem, o que ele já viveu, o que ele já experimentou. Então, você percebe que tem esse movimento agora nele, né? Integração, ele está ligado com as perdas dele e ainda ele está tendo as lembranças das coisas que boas e ele está dizendo, eu nem sei se, mais ou menos assim, né? Ele fala, nem sei se eu mereço tanto mesmo, mas é um discurso longo onde a gente percebe que tem uma integração. E é tão bonito, né? Porque em seguida ele vê Deus, né? Ele percebe Deus. E aí, quem já estudou alguma coisa de Jó sabe como termina, né? Um momento que ele fala, bom, antes eu sabia que o Senhor existia, mas agora eu vivenciei a tua presença, né? Agora eu sei quem o Senhor é. Então, olha que... Eu acho que vale a pena, sabe, Levi? A gente integrar a história e assumir a história inteira. Né? A história de vida. Não dá para a gente arrancar umas páginas da história de vida da gente. A gente precisa ventilar essa história. Perfeito. Bom, deixa eu parar por aqui, que daqui a pouco tem história aí. Né? Já está acabando o tempo, mas eu quero que você faça as suas últimas considerações. Mas como isso é importante, pessoal que está assistindo, você que está assistindo, está aqui com a gente agora, você que está assistindo outra hora, a importância de você estar, primeiro, tendo consciência dessa
cisão, dessa ruptura, dessa desconexão, dessas desconexões. Ter consciência disso. Enfrentar o quanto isso é dolorido em você, e na gente, em mim, em todos nós, o quanto isso é dolorido, o quanto isso é difícil, você encarar isso, encarar para valer. E essa dor, às vezes, pode se tornar tão insuportável, tão difícil, tão complicada, você precisa falar para alguém. Você precisa falar para alguém. Você tem que estar procurando algum cuidador do coração, que pode ser um amigo experiente que ama Jesus e ama você, ou uma pessoa que, mesmo que não seja cristã, mas que seja madura, que seja muito, muito correta e coerente no que diz respeito ao enfrentamento da vida, à compreensão do todo da vida. Mas também legal procurar algum terapeuta, alguém que você possa conversar, bater papo e falar da sua dor. Vivemos momentos tão difíceis que a dor se torna tão insuportável que muitas vezes o desespero pode terminar tomando conta da gente. E nós oramos e pedimos a Deus, e estamos fazendo inclusive esse momento dessas lives, para que você possa ter essa oportunidade e encorajar você. Procure falar com alguém, procure dizer alguma coisa para alguém, procure estar conversando com alguém. Do outro lado, você que é amigo e está percebendo que tem alguém sofrendo muito, saiu um trabalho muito bacana do pessoal do Óbvio e também do Kivitz, o Vitão, que é muito legal, que ele fala assim, um salve salva. Então é a capacidade de você, de repente, mandar um salve para alguém que você percebe que está muito, sabe? Alguém que está muito caidão, caidinha, caidaço. Você manda um salve, manda um beijo, sei lá, manda um hino, assim, tico-tico no fubá, com o pessoal da Orquestra Sinfônica da Bahia, que é um hino maravilhoso, e eles cantam, tocam e fazem tanta coisa bonita, tem até um samba lá, pode também ter a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia, foi um instrumento de Deus esses dias para poder tocar meu coração. Manda alguma coisa bacana assim, com um salve, uma demonstração de carinho para alguém que você está percebendo que não está tão legal. Mas então, Esther, indo para o nosso momento, né? O nosso momento de encerrar esse nosso tempo de live, diante de tudo isso que você falou, de tudo isso que você abordou, muito obrigado, obrigado demais. O que você traria como considerações finais a partir desse tema que você trouxe para a gente, Esther? Eu acho que eu quero assinar embaixo do que você falou, né? Eu acho que vale a pena a gente buscar a integração mesmo de tudo na vida. Eu acho que eu quero aproveitar que nós estamos iniciando a primavera. Boa! Né? Eu acho que nós temos as estações do ano, né? E cada uma com seu significado: primavera, verão, outono e inverno. E, então, aproveitando isso, agora vem uma estação que a gente gosta muito, né? Mas eu acho que eu queria terminar dizendo que a vida também é assim, né? A vida também tem primaveras, verões, outonos e invernos. E eu acho que uma vida que vale a pena, uma vida plena, ela inclui as 4 estações. Ela não fica só na primavera ou só no verão, ou também só encolhido no inverno com medo da exposição, que muitas vezes tem a ver mesmo com aquilo que está internalizado e que condena a gente. Acho que eu queria dizer isso, que você faça também das 4 estações do ano, que você traga isso para a sua vida, que é assim que a gente pode ter uma vida mais, acho que mais plena é a palavra, né? Sensacional. É isso que eu queria dizer. Que maravilha, Esther. Muito obrigado. E como a maioria dos poetas, e entre eles que eu curto muito, Pablo Neruda, e outros também falam, e é tão bonito aprender com eles, quando dizem exatamente isso, de que dentro de um inverno rigoroso, adormece a primavera. Então, por mais complicado, não é? Por mais rigoroso que esteja o inverno da minha existência, da sua existência, ali adormece uma linda e bela e única e nova primavera no ciclo. Que assim seja. Pô, Esther, que bacana, hein? Nós dois estamos fazendo tabelinha boa, viu, Esther? Até o pessoal dizendo o pessoal está dizendo aí até que combinamos a cor da parede. É mesmo, cara. É mesmo, combinamos, beleza. Mas que bom, Esther, a sua é bom. Verde, a sua é verde, a minha também. Esse aqui, olha, para quem está vendo e ouvindo e não sabe ainda, é o meu consultório agora.
É. Desde que eu estou no online, e talvez eu Uhum, fique no online ainda um bom uhum, tempo, por ser uhum, de grupo de risco, até uhum, porque eu estou avaliando, se eu voltar agora, por exemplo, eu uhum, teria que uhum, voltar assim. Não posso uhum. ligar O ar-condicionado. o condicionador, o ar-condicionado, tem que ficar com a Uhum, janela aberta. uhum, Eu tenho que usar máscara, quem eu estiver atendendo tem que usar máscara, eu tenho que ficar 2 metros de distância. Eu uhum. falei, gente, eu tô achando que vai ser mais confortável É, continuar assim, né? além de seguro, Então, né? desde que eu vim para casa, eu arrumei esse cantinho. Ficou minha marca agora, né? A paredinha verde, esses É, quadrinhos coloridos aí que a minha é, filha, a Cássia fez isso aí quando ela era, acho que adolescente. E sensacional. uma florzinha, que eu preciso pôr uma florzinha aqui. Então, aqui é o meu cantinho. Qualquer live minha, vocês vão ter esse painel aí, ó. É, eu tenho Esse alguns cantos. visual. Eu tenho alguns cantos também. Esse aqui é o que eu estou usando recentemente, né? Porque tem uma mesa aqui, mas eu tenho aqueles outros dos mosaicos, né? Das cabalas que são ligadas É, à história da Páscoa, e pintado pelo Pastro, enfim. Mas olha, Esther, muito obrigado de coração. O pessoal está agradecendo, a Rose está também agradecendo. Um abraço, Rose. Há quanto tempo não lhe vejo, mas que bom é que você poder. você desligou, né, os comentários? Eu retomei agora só para evitar. Ó, a Rosa está elogiando a orquídea, viu? Tá bonita mesmo essa Será que orquídea. é Rose? Que Rose É, é? Será que é Rose? é, Será que é Carmiane. Rose Carmiani? É a Carmiane. É a Carmiani? Carmiane. Ah, É a ela é uma Carmiane. querida, nossa. Querida, querida, Nossa, querida. sabe que eu conheço a Rose há uns 30, olha que 30 anos, quase 40 anos. Uhum. É, por aí. E uma coisa que é importante, esses amigos todos que estão chegando aqui, que é bem gostoso a gente rever, né? Gente querida que está com a gente aqui, eu quero dar meu beijo bento para todos vocês, para todas vocês, para suas sagradas famílias. Beijo bento aí, o pessoal dá risada. O que é beijo bento? Beijo bento, que é ósculo santo, que seja abençoada a sua vida e da sua sagrada família. Esse espaço toda segunda, 15 horas. Segunda-feira que vem, nós temos também um terapeuta que também vai estar conversando, vai estar batendo papo comigo aqui, e você vai chegar a participar toda segunda, 15 horas, pode ter certeza, você pode colar. E depois eu disponibilizo no IGTV, no Instagram, e também mando direto para o meu canal no YouTube, que eu vou também estar disponibilizando. Esther, querida, mais Ah, uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. E que a gente continue tendo esse tempo especial para bater papo com gente querida. A Esther vai estar voltando, eu estou que deixando bom. de pelo menos uma vez a cada um mês, 2 meses, porque também não é assim, não vamos ficar explorando a Esther, né? Então a gente, de vez em quando, ela aparece aqui e vem nos abençoar e vem nos ensinar com tanta sabedoria e com tanto conhecimento. Obrigado, viu, Esther? Carlinhos também estava por aqui. Então, Um beijo, Bento. o Pode falar. Carlinho, outro querido. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Sempre que eu posso, eu gosto de fazer isso. Então, muito obrigada e um beijo. Eu não acrescento Bento, né? Que ele já tentou um beijo. Um beijo para todo Um mundo. beijo. Um beijo. Camarada Tchau, tchau. Esther, olha, camarada Esther Carrenho, mande meu abraço, minha saudação, meu beijo bento para Eliel e muito obrigado de coração. Alô? Deus te abençoe. Beijão para vocês. Amém. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.